E aí galera, tudo tranquilo? Meu nome é Salatiel Júnior. O tema de hoje é salvação, a salvação cristã. O argumento comum aí dos cristãos é que a salvação ela é de graça, ou seja, você não precisa fazer nada, você é salvo de forma gratuita. No meu vídeo anterior lá sobre o livro de Gênesis, teve gente que me acusou dizendo que a salvação é de graça mesmo, que não tem nada a ver com o negócio de pacotes, que eu disse, né, se você assistiu meu vídeo anterior, você vai entender que eu disse que qualquer crença que você adote, qualquer religião que você adote, você vai ter que, junto com ela, ver um pacote de crenças. E hoje eu vou demonstrar que o cristianismo é a mesma coisa, que não vai mudar nada. Então, assista até o final. Os links que eu usei, tá tudo aí na descrição, as minhas referências, então se você quiser consultar, fique à vontade. Então vamos lá. Afinal de contas, né, o que é salvação, né? O que é a salvação em Jesus Cristo, que os cristãos adoram pregar, eles fazem questão de falar sobre isso. Bom, eu encontrei uma definição que responde essa pergunta. Salvação é a libertação do perigo ou sofrimento. Salvar é libertar ou proteger. A palavra carrega a ideia de vitória, saúde ou preservação. Às vezes, a Bíblia usa palavras como salvo ou salvação para se referir à libertação temporária e física, tal como a libertação de Paulo da prisão. Bom, aqui eles alegam que a salvação ela te liberta, né, do perigo do sofrimento. Fisicamente, isso já começa a desmoronar, porque se você viu meus vídeos anteriores, tem um lá mostrando lá supostos cristãos sendo queimados e levando porrada. Então, a salvação aí não livrou eles do perigo nem do sofrimento. Mas não vou entrar no mérito dessa questão hoje, né? Existem N evidências aí de cristãos morrendo, cristãos sendo atacados. Aí eles vão argumentar que é questão espiritual. Beleza, isso não vem ao caso agora. Então, a salvação é isso. É você ser liberto de um certo sofrimento aí, de perigo e tal. Mas aí você para pra pensar. Mas eu sou salvo do quê? Aí nesse mesmo site que eu pesquisei, que tem na descrição, eles respondem. Na doutrina cristã da salvação, somos salvos da ira, quer dizer, do julgamento de Deus sobre o pecado. Nosso pecado nos separou de Deus e a consequência do pecado é a morte. Salvação bíblica se refere à libertação da consequência do pecado. E envolve, então, portanto, né, a remoção do pecado. Ou seja, Deus envia seu Filho para que nós sejamos salvos dele mesmo. Então, da ira dele mesmo. Então, ao invés de ele perdoar todo mundo, não, ele criou todo esse sistema de salvação aí para que as pessoas sejam salvas, né? Toda a sua sabedoria, sua inteligência para mandar um filho para morrer para ele mesmo, para que ele apazigue a sua própria ira. Então, basicamente é isso, ser salvo do próprio Deus que quer salvar você. A salvação é salvar a pessoa da ira dele mesmo. Sei, sabe? Para mim isso é muito esquisito, mas, né, tem gente que acredita, tem gente que gosta disso. Fazer o quê, né? Mas aí o que muitos cristãos argumentam, né, muitos cristãos dizem é que a salvação ela não é por obras. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Basta você aceitar Jesus, fazer aquela oração lá de eu recebo Jesus em meu coração e de forma mágica você recebe um tal do Espírito Santo e você é salvo e isso te garante a ida para o céu. Será que isso é verdade mesmo? Será que basta simplesmente aceitar Jesus e esperar o Apocalipse? Essa salvação é de graça mesmo? Eu não preciso fazer nada para ser salvo? Será? Nós vamos ver a partir daqui que esse papinho de que simplesmente só aceitar Jesus é suficiente, você vai para o céu, que só isso basta, você vai ver que isso é uma piada, isso é uma mentira. O cristão que prega que a salvação é de graça é uma mentira, porque, como eu disse no vídeo anterior, junto com essa salvação está incluso um pacote de condições para isso. Uma das definições da palavra condição, e eu vou provar que para ser salvo, para você obter a salvação, você precisa fazer muitas coisas. Uma das definições de condição é a seguinte, ó, vocês estão vendo aí, eu peguei do dicionário Hallwise, diz assim, ó, circunstância que determina o caráter ou a existência de um fenômeno, um fato. Ou seja, de um lado nós temos aqui o indivíduo, que é a pessoa que quer a salvação. Do outro lado nós temos a salvação, mas seria muito simples, né, se ele fizesse só o pedido lá a Jesus e automaticamente ele fosse para o céu, sem ter que fazer nada. Mas no meio disso tem Deus. E junto com Deus, né, Deus, Jesus, que seja, né, os cristãos falam que Jesus é o único caminho para Deus, tal, que seja.
Junto com ele vem o que eu chamo de condição, aquele fator necessário para que você seja salvo. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, vamos para a Bíblia. Lá em Mateus 7,21, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Esse versículo deixa claro que as pessoas, para entrar no reino dos céus, têm que fazer a vontade, ou seja, os desejos de Deus. Não basta simplesmente você aceitar Jesus e seguir as suas vontades. As suas vontades são lixo, pelo menos para ser salvo. O que importa agora são as vontades de Deus. Aí você pode falar assim, não, isso aí é bobagem, eu aceitei Jesus, eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Jesus, na hora do vamos ver lá, ele vai me aceitar. Será mesmo? Dá uma olhadinha nessa passagem bíblica. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo claramente aí que não basta simplesmente falar em nome dele, expulsar demônio, pregar, não basta nada. Você tem que seguir certas normas de conduta. Tanto é que ele fala ali, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que tiveram práticas que vão de encontro às vontades de Deus mencionadas no versículo anterior. E para complementar essa linha de raciocínio, lá em Mateus 7,24, Jesus ainda reenfatiza a questão da prática, né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, ou seja, coloca em prática, que não simplesmente ouve e fica quietinho, ou simplesmente aceitou Jesus e toca a sua vida. Resumindo, se você ler o contexto lá de Mateus 7, você vai perceber que não basta simplesmente você aceitar Jesus. Mas aí você deve estar perguntando, quais são essas vontades? O que eu tenho que fazer? Será que é muita coisa mesmo? O que são esses desejos, essas vontades de Deus? O que Jesus queria então? O que Jesus queria das pessoas? O que nós teríamos que fazer? Talvez você seja cristão há um bom tempo, ou talvez você se converteu há pouco tempo, ou você está em dúvida em ser cristão ou não. Uma coisa que eles não vão falar para vocês, principalmente os líderes, os pastores, padres, são as coisas que você tem que fazer, que senão você vai entrar naquele grupo que Jesus falou, tá fora. Eu enumerei aqui mais de 100 obrigações e deveres e coisas, né, que os cristãos, se não fizerem, podem ter certeza que vão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Com certeza, se vocês não fizerem uma dessas coisas, vocês vão entrar ali no rol dos condenados ao inferno. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para você que ainda acha que é de graça a salvação, que basta simplesmente aceitar Jesus e tudo vai ser uma maravilha, junto com o cristianismo, junto com a sua crença, vem esse pacotinho aí, Quando eu disse pacote, é pacote mesmo. Veja aí as coisas que você tem que fazer. Sujeitar as autoridades constituídas, amar o próximo, pagar tributos e impostos às autoridades, honrar as autoridades, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não ser hipócrita, não gostar do mal, pregar o bem, honrar o próximo, nunca humilhar, servir ao Senhor, ler a Bíblia, fazer orações constantemente, ser paciente na luta, ser hospitaleiro, tratar todos igualmente, não ser orgulhoso, agir com humildade, não ser sábio aos próprios olhos, não ser vingativo, abençoar os inimigos, não ter ídolos, não idolatrar nenhum cantor, ator, ninguém, somente Jesus e a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não dizer, ai meu Deus, toda hora, ou seja, tomar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, não matar, a ordem é não matar, ou seja, nenhuma formiga, pois a criação de Deus, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, suportar as adversidades, perdoar, ter conhecimento espiritual, cumprir os votos, renunciar as coisas que não edificam, vigiar em todo instante para não pecar, ser sincero em qualquer circunstância, doar o verdadeiro amor, negar-se a si mesmo, mesmo em momentos difíceis ter fé, não se vestir de forma vulgar para levar outros a pecarem, abominar os frutos da carne, abominar a prostituição, não ser impuro inclusive nos pensamentos, não ser lascivo, não fazer feitiçarias, abominar as porfias, brigas, prosperidade, não ter inveja amarga do sucesso dos outros, abandonar a ira, abandonar as pelejas, nunca promover dissensões, não promover heresias, afastar-se da glutonaria, festas e bebedices de modo extravagante, perseverar no caminho da vida, não ver pornografia, não se embriagar, não fumar porque o corpo é templo do Espírito Santo, não se masturbar, nunca agredir um ser humano, sempre oferecer outra face, não fazer sexo fora do casamento, não ouvir música do mundo, ouvir músicas cristãs que edificam, não falar palavrão, não julgar para não ser julgado, fazer jejum, ser manso, ser caridoso, saber que existe um Deus, não distrair a mente com outros deuses além dele, saber que ele é um, amar a ele, temer a ele, santificar seu nome, não profanar seu nome, ouvir o profeta falar em seu nome, não desmerecer o profeta de Deus, imitar o seu jeito entre parentes de Deus, ser fiel àqueles que conhecem ele, amar os convertidos, não embaraçar outros, não oprimir os fracos, não falar depreciativamente dos outros, não guardar rancor, não seguir os caprichos do coração ou que os seus olhos veem, não venerar ídolos da maneira que eles são venerados, não fazer um ídolo para si mesmo, não fazer um ídolo para outro, não fazer formas humanas nem com propósitos decorativos, não tornar uma cidade idólatra, não assistir filmes pornô, não profetizar em falso em nome de Deus, não jurar em nome de um ídolo, crer ou atribuir algo a deidades e não a Deus, não provar uma sexualidade como normal, não ser gay, não ser bissexual, curvar-se a um ídolo, seja qual for, não ser
lésbica, procurar converter gays, lésbicas e todas as abominações bíblicas, ter consciência que se viver no pecado vai para o inferno, pregar a Bíblia para todos, não ter medo de pregar a Bíblia, pois os medrosos irão para o inferno, não consultar os mortos, não invocar, procurar ou praticar nada com relação aos mortos, conhecer a Bíblia para não perecer. Essas são algumas das condições para você ser cristão, para você ser salvo. Se você duvida de alguma delas, por favor, leia a Bíblia. Se você não fizer uma delas, você vai estar pecando e com isso você não vai para o céu. Eu acredito que deu para entender que não é de graça do jeito como eles falam. E para complementar isso, não importa o esforço que você faça para ter fé, para querer ser salvo. Isso não depende de você. Você pode fazer tudo isso, seguir isso, tudo arrisca, procurar. Se Deus não quiser te salvar, já era. Mas por que eu estou falando isso? Efésios 2, versículos 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem das pessoas, não é você que se auto-salva, ela vem de Deus, é um dom. Se você não sabe o que é dom, a palavra dom, vocês estão vendo aí no dicionário, significa... Uma das definições é dádiva, presente dado por alguém, bem ou graça recebida de divindade. A salvação, ela vem de Deus, ela não vem de você. Então você pode seguir tudo isso aí. De repente, se Deus não quiser salvar você, se Ele não for com a tua cara, não adiantou nada. Além de não ser de graça, a salvação não ser de graça, como eu demonstrei aí, mais de 100 condições para você ser cristão, ela ainda não depende de você. Se você fizer isso, ainda não é garantia de que você vai ser salvo. E essa graça que eles dizem não é bem de graça, né? Na verdade, essa graça é só uma fachada para enganar as pessoas. É por isso que, quando eu pergunto para os cristãos, a maioria não tem certeza se é salvo ou não. É claro que não tem certeza. Não depende deles, depende de Deus. Ele pode ter uma vida corretíssima. Se Deus não gostar dele, já era. Então a salvação vem dele. Deus escolhe ele, esse aqui eu dou, esse aqui não. Mesmo estes, né, que Deus supostamente dá a salvação, se ele não seguir essas regrinhas que eu mostrei aí, mais de 100 aí, tem muito mais. É que eu ia ter que passar a tarde inteira para enumerar todas. Mas acho que 100 já dá para ter uma noção bem interessante do que se trata. Se ele não fizer isso, se ele não seguir isso aí, já era também. Jesus vai chegar para ele e falar, apartai-vos de mim, você que praticou iniquidade, eu sei que não seguiu as regrinhas aí, já era. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos aí que estão se inscrevendo, o pessoal que está comentando meus vídeos. Eu leio tudo, mas nem sempre dá para mim responder tudo. Quem quiser me adicionar no Facebook, o link está aí na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, aquela coisa e tal, né? Se você favoritar o vídeo, ajuda na divulgação e ajuda a demonstrar também que esse negócio de salvação nada mais é do que um pacote de condições para que você tenha a chance, quem sabe, né, de ser salvo ou não, né? E é questão de sorte, é questão de Deus ir com a sua cara ou não. Eu agradeço a todos e até a próxima.